Amém? Graças e paz, irmãos. Rapaz, é difícil, hein? Mas vamos lá. Bom, na continuação da campanha, vamos abrir nossa Bíblia em Daniel 5, a partir do versículo 1. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belzazar provando o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceram uns dedos de mãos de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Amém? Vamos orar para a gente. Obrigado, querido Deus, por esse momento maravilhoso. Por eu estar aqui, Pai, podendo ministrar essa palavra. Usa-me, Pai, que eu seja boca do Senhor nessa noite. Que eu esteja aqui somente de corpo presente, Pai, mas que quem ministra essa palavra é o Senhor através da minha vida, Pai, em nome de Jesus. Bom, a palavra que muitos já conhecem, conta a história do rei Belzazar. Aqueles, na palavra eles falam que ele era filho de Nabucodonosor, mas na realidade, naquela época eles usavam a palavra filho, que era simplesmente uma referência, que ele era da linhagem de Nabucodonosor, mas ele não era realmente filho do rei Nabucodonosor. E ele estava reinando naquela época. Nabucodonosor já tinha morrido e ele assumiu o lugar que era do seu pai, não Nabucodonosor, mas o outro rei. E ele ali estava governando e eles, não sei porquê, resolveu dar uma festa, e essa festa que ele deu era para afrontar ao nosso Deus, e ele resolveu fazer um grande banquete, convidou várias pessoas, e ali eles estavam se embriagando, festejando muito, e adorando a outros deuses que não era o nosso Deus, aquele que ele tinha aprendido que ele deveria adorar, aquele que ele tinha aprendido que ele deveria exaltar e glorificar, ele estava fazendo tudo ao contrário do que ele tinha aprendido. E conta a história que quando o rei Nabucodonosor desobedeceu a Deus, ele se engrandeceu muito naquela época, porque Deus honrou muito ele, deu muito poder para Nabucodonosor, e ele se engrandeceu até o ponto dele receber o castigo, de se tornar um animal. Então 7 tempos se passaram e ele se tornou um animal, até que ele viu que Deus era maior que todas as coisas e não ele. E Belzazar estava presente nesse momento, e ele viu todo isso acontecido com o rei, e mesmo assim, ele sabendo do peso que tinha, ele resolveu afrontar a Deus, tirando até os utensílios do templo que era consagrado a Deus para beber vinho, e com isso ele gerou uma desobediência e uma afronta muito grande. E na nossa vida também, às vezes nós fazemos dessa forma, afrontamos talvez a Deus, não nessa proporção, mas em outras proporções, ou talvez desobedecemos a Deus, as ordens que Deus nos dá, uma coisa que talvez a gente desobedece, talvez Deus nos dá uma direção, requer que sejamos de uma forma, ou nos coloque em algum caminho, e através da desobediência, ou por queremos mandar em nós mesmos e não ouvirmos a voz de Deus, nós abrimos mão disso, E como o rei também desobedeceu, ele pagou um alto preço, e na nossa vida nós também pagamos um alto preço por isso. Então por isso nós devemos sempre desobedecer a Deus.
independente do que for, honrar a Deus nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, entendeu? A gente está sempre nos consagrando a Deus, entendeu? E que devemos ter sempre Deus no nosso coração acima de todas as coisas. E o rei, com isso, não foi dessa forma, né? Ele se embriagou, que a palavra é bem clara, né? Em Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertagem, mas deixem-se encher do Espírito. E tem outra passagem também que é bem certa, é Gálatas 5:19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, além dele afrontar Deus nas suas atitudes, fazendo aquilo que Deus não queria, e o que ele sabia que não era certo fazer, né? Ele ainda bebeu, fazendo mais um pecado e utilizando os utensílios que era consagrado a Deus, que Nabucodonosor tinha tirado do templo. Então, mais uma desobediência, mais uma afronta, e com isso irou muito a Deus, né? E chegou uma hora que eles estavam lá festejando e ele viu umas mãos escrevendo, né, na parede do palácio, e ele ficou assim, na hora deve ter caído a ficha dele: o que eu fui fazer, né? Na hora deve ter sentido, né, que era o peso de Deus na vida dele, e no mesmo momento ele já ficou com medo, né? Seus joelhos se bateram, já entrou em pavor, em temor, e começou aquela bagunça toda, porque já sabia que o peso iria vir sobre ele, o castigo viria, né? Porque a nossa vida é assim, toda ação nossa tem uma reação, tudo que nós fazemos gera uma consequência, né? Se fizermos coisas boas, colhemos coisas boas. Se fizermos coisas más, colhemos coisas más. E a nossa vida é assim sempre. E foi assim com o rei. Ele colheu o peso da desobediência, entendeu? Da afronta com Deus. E nada mais, nada menos que chamaram quem? Para poder decifrar todas as palavras que aquela mão tinha escrevido na parede. Daniel. Porque na Babilônia inteira ele era conhecido como um grande homem de Deus. Por quê? Porque ele servia a Deus, ele era fiel a Deus, ele não se corrompia. Mesmo antes dele ser jogado nas covas dos leões, ele continuou sendo fiel a Deus. A lei era para não orar a outro Deus. Ele não se importou se fosse jogado nas covas dos leões, se ele fosse morto, mas ele ia ser morto porque ele estava honrando a Deus. É o que nós devemos fazer, independente de qualquer situação. Devemos honrar a Deus aonde nós estivermos, o que nós formos fazer, né, dependente de situação que for. Devemos honrar sempre o nome de Deus, né? E a melhor forma da gente honrar o nome de Deus é através das nossas atitudes, nosso jeito de ser, nosso jeito de tratar as pessoas. Já honramos muito a Deus através dessas atitudes. E Daniel era um cara segundo o coração de Deus, né? Tinha muita intimidade com Deus, porque ele tinha orações diárias e constantes com o Senhor, né? Então, mais uma vez ele foi introduzido na presença do rei para decifrar, né? A mãe rainha, como relata aqui na Bíblia, né, ela já sabia quem era a única pessoa que poderia decifrar todas essas palavras, porque ela já vinha desde o rei Nabucodonosor, estava naquele momento, e na hora que ela viu toda aquela confusão, ela foi até lá, viu o que tinha acontecido, e no mesmo momento ela já falou para o rei: ó, existe um homem, né, da Babilônia, que tem o Espírito de Deus, e ali só ele pode conseguir decifrar todas essas palavras, né? E realmente era ele, porque ele tinha referência, ele era um homem de referência de Deus, ele era um homem de Deus, ele colocava respeito, todos o respeitavam pelo jeito dele ser, né, pelas características que ele tinha, pela obediência que ele tinha com Deus. Então, no mesmo momento ele foi introduzido na presença do rei, e ali, né, relata aqui a Bíblia que antes dele dar todo o significado, aquelas palavras, né, Mené, Mené, Tekel, Parzim, antes dele dar todo o significado, ele fala, né, ele conta toda a história, né, desde para o rei poder cair na sua plena consciência
que ele fala, eu não vou ler aqui, mas ele fala que, dizendo assim: ó rei, você sabia o que você estava fazendo. Você estava quando Nabucodonosor sofreu o castigo de se tornar animal. Você sabia o peso que tinha. Você estava presente ali. Você deveria ter sido muito melhor do que o rei foi. E pelo contrário, você foi ainda pior do que Nabucodonosor foi, né? Então ali, além de tudo, ele chama a atenção do rei. Mesma coisa, imagine um homem hoje, um profeta, um homem de Deus, verdadeiramente chegar no presidente da república e falar umas palavras dessa, ser duro dessa forma. Tem que ter um homem, tem que ter intimidade com Deus, fé, confiança no Senhor, né? Ter um poder assim que só Deus pode dar para nós, né? E só Deus dava para ele. Então aí ele decifrou, né, todas aquelas palavras, né, que está em Daniel 5:26. Esta é a interpretação daquilo. Menê, contou Deus o teu reinado e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Parzim, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. E além de tudo, as palavras dele, né, ele não encenou um teatro para falar essas palavras para Deus, para o rei, né? A palavra que Deus mandou para ele falou realmente o que era, né? Ele não teve medo, e foram palavras duras, né? Pesado foste na balança e foste achado em falta, né? Então Deus estava ali provando ele e viu que ele não correspondia, que é o que acontece com nós, né? Talvez Deus não dá a liderança de um PG e por problema algum ou por qualquer outra coisa nós abandonamos, largamos mão, ou talvez Deus dá a oportunidade de sermos um hospedeiro, né? Abrir as portas do nosso lar para que o PG ali possa acontecer, para que a palavra de Deus possa acontecer ali, possam pessoas chegarem à presença de Deus, e nós por algum motivo retrocedemos, fechamos a porta, né? Então tudo isso daí, né, traz algumas consequências para a nossa vida, e ele trouxe essa consequência. Ele não teve obediência, né, e com isso ele pagou um alto preço, que foi a morte, né? Conta a passagem que logo depois ele foi cheio de glamour e de ouro, Daniel, mas logo depois o rei foi morto, né? O rei, apesar de tudo, o peso de Deus foi muito grande para a vida dele, né? Então ele pagou um alto preço através da desobediência dele com a morte. Talvez não chegamos a esse ponto de Deus nos tirar as vidas, mas Ele nos traz muita frustração, né, muita tristeza quando nós não obedecemos às suas ordens, quando nós fugimos da sua presença, ou quando nós deixamos a obra do Senhor de lado, né, para fazer qualquer outra coisa. Por isso, irmãos, vamos ter muita obediência no Senhor, né? Não vamos fazer como o rei fazia, ou como o rei fez, afrontar Deus, desobedecer. Quando Deus deu uma oportunidade para vocês, abrace essa oportunidade, abrace. Não é fácil estar aqui falando, por mais que eu conviva com pessoas, falo no PG, mas estar aqui é difícil, mas eu tive oportunidade. Se eu estou aqui, é porque Deus ministrou no coração do pastor, Ele colocou na escala, e eu vim aqui, por mais que talvez tenha medo, tenha vergonha, mas eu estou honrando a Deus, eu estou aqui, entendeu? E na nossa vida é assim, temos que ser obedientes ao Senhor, e Ele vai abrir as portas da nossa vida, vai nos honrar, vai nos abençoar poderosamente. O rei teve essa tristeza da morte, mas Nabucodonosor, a hora que ele assentou no coração que Deus era sobre todas as coisas na vida dele, que Deus era poderoso, que Deus podia todas as coisas sobre a vida dele, na mesma hora ele já se transformou novamente em ser humano e teve tudo o que ele tinha multiplicado, entendeu? Deus acrescentou ainda mais na vida dele, a hora que ele soube que Deus estava por cima, que Deus era sobre todas as coisas e não ele, entendeu? Mas o rei teve a infelicidade de isso não acontecer, né? De pagar o preço com a vida. Então, quando vocês tiverem alguma oportunidade, não abra mão não, abraça a oportunidade, né, que Deus está dando. Talvez muitos queriam e não tenham oportunidade, e nós temos e não valorizamos, né? E depois, na hora que a gente deita a cabeça no nosso travesseiro,
vem o peso, vem a angústia, né? E as consequências vão vir quando nós abrimos mão da obra do Senhor, né? Daquilo que Deus tem para nós, porque tudo é traçado na nossa vida, né? No livro da vida, da nossa vida, tudo é escrito. E Deus tem esse projeto para a nossa vida. Deus tem um propósito através da nossa vida. Como Deus tinha um propósito na vida de Daniel. Deus tinha qual o propósito? De Deus ser reconhecido, ser engrandecido através dos milagres que Ele fez na vida de Daniel. Pensou se ele fosse um covarde? A hora que fosse implantada a lei para não adorar nenhum Deus, pensou se ele tivesse obedecido? Não teríamos história. Ele não teria ido para a cova, não teria sido livrado dos leões e muitas outras coisas. Então, Deus tem um propósito na nossa vida, e que o propósito dele venha se concluir na nossa vida. Vamos ser obedientes, vamos pegar firme com a obra do Senhor. A obra do Senhor não é brincadeira, é coisa séria, entendeu? Nós temos que valorizar. O rei achou que era uma piada, e ele pagou um alto preço. Ele teve a oportunidade, ele viu o que aconteceu com Nabucodonosor, ele presenciou, e mesmo assim não valorizou. E mesma coisa nós hoje, nós vemos muita coisa e talvez não valorizamos. Então vamos valorizar, vamos obedecer. O que Deus tem para nós, vamos agarrar, vamos até o fim, porque Ele vai nos honrar sempre, Ele vai nos abençoar sempre, por pior que esteja, por mais difícil que esteja. Se nós estamos no caminho dEle, se nós estamos obedecendo a Ele, Ele vai abrir as portas, nunca vai deixar nós sozinhos, e Ele vai sempre nos honrar em tudo que nós precisarmos. Amém? Então é isso, irmãos. Espero que tenham ouvido bem aí. Me perdoe por alguma coisa. E sejam fiel ao Senhor. Amém? Independente de qualquer coisa. Estejam firmes na presença. Dias bons virão, dias ruins virão. Mas se a gente estiver com Deus no coração, com Jesus, nós vamos avançar. Vamos sempre chegar no alvo que nós temos, e no propósito de Deus para a nossa vida vai se concluir. Amém? Vamos colocar de pé para a gente estar